mas foi um ano em que nós podemos olhar para trás e justamente reconhecer algo muito importante, que é justamente o tema da ministração nessa noite, que até aqui nos sustentou o amor do Senhor. Amém? Você pode repetir comigo isso? Até aqui nos sustentou o amor do Senhor. Glória a Deus. Queridos, isso é uma verdade. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor Ele tem nos sustentado. Se nós estamos aqui, é porque o amor do nosso Deus, Ele nos encontrou. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103, nós iremos ler alguns versos a partir do verso 1. Glória a Deus. Aleluia. Nós iremos ler até o verso de número 18, que diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os meus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o amor, o seu amor para com que os temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Glória a Deus. Queridos, o Salmo 103, ele é um salmo de louvor e de gratidão ao nosso Deus. É um salmo que foi escrito pelo rei Davi, e um pouco diferente dos outros salmos que foram escritos em meio a perseguições, em meio a guerras. Este salmo, ele não nasce em um período de necessidade, né? Ele não nasce ali diante de uma necessidade, diante de um socorro necessário. Esse salmo, ele nasce de um coração justamente que olha para trás e que reconhece a fidelidade de Deus ao longo da sua vida, né? Como é importante nós olharmos para trás, né? O calendário, ele é apenas um ciclo que se encerra, né? Então nós estamos encerrando o ciclo de 2025, iniciaremos o ciclo de 2026, e como é bom nós olharmos para trás e nós reconhecermos os feitos do Senhor sobre a nossa vida. E Davi, ele escreve este salmo justamente falando consigo mesmo, né? Ele escreve esse salmo falando com a sua própria alma. Então ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, porque ele sabia da tendência que nós temos de esquecer das coisas,
né? Como que nós esquecemos fácil das coisas, né? Se você parar para pensar agora, o quanto que o Senhor ele já fez na sua vida, o quantos milagres o Senhor já operou na sua vida, quantas bênçãos, né? Quantos livramentos você já recebeu do Senhor. E ao longo da sua trajetória, Davi, ele experimentou vitórias, né? Mas também ele experimentou fracassos. As nossas vidas, ela é constituída de vitórias, mas também de fracassos. E ainda assim, ao fazer esse balanço da sua vida, ele não começa lembrando ali das quedas, né? Ele não começa lembrando dos fracassos que ele teve, mas ele recorda dos benefícios que o Senhor deu a ele, né? Das bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Por isso o Salmo 103, ele não é um louvor circunstancial isolado, né? Ele não está em cima de uma única situação que tenha acontecido ali na vida do rei Davi, mas ele é um louvor que ele contempla todos os feitos do Senhor. Quando nós paramos para meditar, nós precisamos entender que Deus ele fez coisas grandes nas nossas vidas, né? Nós não podemos olhar fatos isolados, olhar uma situação específica, de repente uma situação de dificuldade, mas nós devemos olhar com gratidão no nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor ele tem nos dado. E este louvor ele nasce de alguém que passou por muitas estações, né? Que passou por muitas fases, mas que concluiu acima de tudo que Deus ele foi fiel em todas essas circunstâncias. Nós passamos por muitas fases diferentes ao longo da nossa vida, né? Nós passamos por dificuldades, nós passamos pelas bênçãos, pela prosperidade, pela escassez, nós passamos pelo período de enfermidade, né? Pelo período de alegria, de saúde. Em todos esses momentos, o Senhor ele está conosco. Em todos esses momentos, nós devemos ser gratos ao Senhor. E essa noite não é apenas uma noite de mais uma Santa Ceia, né? De mais um culto de Santa Ceia. É um momento justamente de nós refletirmos e nós sermos gratos ao Senhor. Nós sermos gratos ao Senhor por aquilo que passou, né? Nós refletimos sobre o nosso presente, sobre o que tem acontecido na nossa vida, nos dias atuais, o como o Senhor ele tem operado na nossa vida nos dias atuais, e de firmarmos a nossa esperança justamente diante daquilo que virá, né? O Senhor ele tem a fazer infinitamente mais, né? Infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar, do que aquilo que nós podemos imaginar. O nosso Deus, nós cantamos aqui que o nome de Jesus ele está acima de todo nome, né? De repente você começou o ano de 2025 com um planejamento, com um cenário, e hoje você se encontra numa situação completamente diferente do que você imaginou que seria esse ano, mas as mãos do Senhor, ela esteve estendida sobre a sua vida. A mão do Senhor, ela esteve te guiando. O nome do Senhor Jesus Cristo, esse nome que está acima de todo nome, ele tem sido glorificado através da minha e da sua vida. E o verso 1 e 2, Davi ele inicia dizendo: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Queridos, nestes versos, Davi ele está conversando com ele mesmo, de uma forma madura. Ele está entendendo que o maior inimigo da gratidão não seria a dor, mas o maior inimigo da gratidão é o esquecimento, né? Quando você faz algo por alguém, e de repente aquela pessoa ela esquece todo o esforço, né? Toda a dedicação que você teve, isso magoa, né? Você fala, nossa, que ingratidão. E é justamente isso que Davi, ele está conversando com a sua alma. Ele está dizendo, bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor tudo que há em mim, bendiga ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios.
Não se esqueça do benefício de nós termos o sustento. Não esqueça do benefício de nós termos uma porta de emprego, de nós termos muitas vezes um chefe ali que nos tira muitas vezes a paz, mas nós temos de onde extrair o nosso sustento, e as mãos do Senhor estão sobre as nossas vidas, e Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Então que nós possamos reconhecer os benefícios que o Senhor ele tem nos dado, que nós possamos reconhecer as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós tendemos a lembrar das feridas, a lembrar das coisas ruins, muito mais do que das coisas que foram bênçãos, Nós lembramos muito mais daquilo que nos doeu, do que dos livramentos. Mas nessa noite eu gostaria justamente que você trouxesse à memória todos os livramentos que o Senhor já te deu, que você trouxesse à memória todas as bênçãos que o Senhor ele te deu, que você não se lembre apenas das perdas, mas que você lembre da provisão que o Senhor ele tem dado, da provisão do alimento sobre a nossa mesa, do alimento sobre o nosso lar. Até mesmo se lembrar das orações que não foram respondidas, mas também se lembre daquelas orações em que elas foram respondidas, das bênçãos que o Senhor ele tem nos dado, de tudo aquilo que nós pedimos. Muitas vezes nós pedimos e o nosso coração ele é enganoso, e o Senhor ele não nos dá, porque Ele sabe que não é o melhor para as nossas vidas, mas o Senhor ele responde de acordo com a vontade dEle. O Senhor ele responde de acordo com os propósitos que Ele tem para cada um de nós. E o participar da ceia do Senhor, Ele cumpre exatamente esse papel. Ele nos chama a lembrar dos benefícios que o Senhor ele tem concedido. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós lembramos dos benefícios do Senhor. Nós lembramos que nós podemos ser chamados de filho, que nós podemos ser chamados de filhos do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Queridos, antes de nós tomarmos o pão, antes de nós bebermos do cálice, nós somos chamados justamente a ter esse alinhamento, a fazermos essa reflexão, a examinarmos a nós mesmos, a reconhecermos as nossas fragilidades, as nossas falhas, a reconhecermos os nossos pecados. Mas o apóstolo Paulo ele continua dizendo: e assim comam deste pão e bebam deste cálice. Que essa noite seja uma noite de reflexão, seja uma noite em que nós possamos examinar a nós mesmos, nós possamos trazer à memória aquilo que nos traz a esperança, trazer à memória a cruz de Cristo, trazer à memória o sacrifício ali na cruz do Calvário, o sacrifício puro e santo, que nos redimiu dos nossos pecados, e que nos traz a paz, e que nos possibilita estarmos aqui nessa noite. E dos versos 3 ao 5, Davi ele diz sobre os benefícios da graça, Então ele diz justamente do favor não merecido que nós recebemos. Ele diz assim: é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Davi ele começa pelo maior benefício, ele começa justamente pelo perdão. Antes da cura, antes da provisão, antes da restauração, antes de tudo isso, vem o perdão. E esse perdão, ele é completo, Davi aqui ele traz essa consciência, é Ele quem perdoa todos os seus pecados, quem resgata a sua vida da sepultura. Queridos, todos nós estávamos condenados à morte, todos nós estávamos condenados à perdição, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos resgatou,
Ele nos resgatou da sepultura, de modo que a sua juventude se renova como a águia. E é exatamente isso que a ceia do Senhor, ela anuncia. O sangue de Jesus Cristo, ele foi derramado ali na cruz do Calvário, para remissão. O sangue de Jesus Cristo, ele foi derramado ali na cruz do Calvário para purificação, e hoje nós temos a oportunidade de participarmos da mesa do Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de fazer isso em memória desse sacrifício puro, desse sacrifício santo. O Calvário, ele nos mostra o amor. O Calvário, ele nos fala do resgate de cada um de nós, que nós estávamos condenados, mas nós fomos chamados para uma nova vida, né? Uma vida renovada em Jesus Cristo, uma vida restaurada, uma vida redimida. Nós não nos apresentamos na mesa nessa noite como pessoas perfeitas, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos longe de ser perfeitos, mas nós estamos seguindo aquele que é perfeito. Nós estamos seguindo o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas nós nos apresentamos como pessoas resgatadas, como pessoas perdoadas por esse grande amor, perdoadas pelo amor do nosso Deus. Um texto bastante conhecido é João 3,16, porque Deus, ele tanto amou o mundo, que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E quando o texto diz para que todo aquele que nele crê, isso envolve eu e você. Esse amor, ele nos alcançou. Esse amor, ele nos trouxe a vida eterna. Esse amor, ele perdoou os nossos pecados, ele nos regenerou. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, todo aquele que reconhece o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ele tem acesso a este amor, ele tem acesso à vida eterna. E o verso 6 ao verso 10, Davi, ele fala sobre a justiça com misericórdia. Então o verso 6 ele diz assim: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Queridos, aqui Davi, ele revela um dos maiores mistérios do caráter de Deus, que o nosso Deus, ele é justo, mas não só trata conforme, ele não nos trata conforme nós merecemos, mas ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor, ela se renova sobre a nossa vida. O nosso Deus, ele é justo, mas o nosso Deus, ele é misericordioso. Em Lamentações de Jeremias 3:22, diz que graças a esse grande amor, graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. As misericórdias do Senhor são inesgotáveis sobre as nossas vidas. Na cruz, nós podemos ver a justiça. Na cruz nós podemos ver a misericórdia, ela sendo representada. A justiça, ela foi feita em Cristo. A justiça, ela foi feita através de Cristo. E a misericórdia, ela foi derramada sobre cada um de nós. E hoje, ao assentarmos à mesa, hoje, ao participarmos da ceia do Senhor, isso demonstra a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Se Deus, ele nos tratasse conforme o nosso merecimento, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite. Se fosse de acordo com aquilo que nós merecemos, queridos, nós somos tão falhos,
nós somos tão pecadores, mas a misericórdia do Senhor é sobre a nossa vida. O sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica. O sangue de Jesus Cristo, Ele nos perdoa. O sangue de Jesus Cristo, Ele nos transforma. Ele regenera a nossa vida. Ele transforma a nossa vida. Ele nos torna como novas criaturas, né? Quem éramos nós no passado? Quem éramos nós antes de conhecermos Jesus Cristo? E quem somos nós nos dias de hoje? Isso é a transformação através do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, ele não foi vertido ali na cruz por algo limitado, não, mas foi por algo ilimitado, né? Nós somos perdoados, mas esse sangue não é só pelo perdão e nós pecamos de novo e somos perdoados, não. Esse sangue, ele nos transforma. Esse sangue, ele nos traz uma nova vida. Esse sangue, ele nos traz a regeneração. Ele nos transforma em novas criaturas. Nós não somos capazes por nós mesmos, né, de ter a mudança do nosso caráter. Nós não somos capazes por nós mesmos de termos a transformação, né, das nossas emoções, de termos a transformação dos nossos temperamentos, mas através da nossa vida com o nosso Deus, tudo isso é transformado. Quantos caráteres são transformados, quantas vidas são transformados, quantos temperamentos são transformados através de Jesus Cristo. Pessoas que eram totalmente explosivas, nós vemos que depois que se confessam ao Senhor Jesus Cristo, depois que têm a sua vida transformada, são pessoas totalmente regeneradas. Nós fomos regenerados. Nós fomos transformados através do sangue de Jesus Cristo. A misericórdia do Senhor, ela triunfou sobre o juízo. A misericórdia do Senhor, ela nos alcança nos dias de hoje. E dos versos 11 ao 13, Davi, ele fala da grandeza do amor paternal do nosso Deus. O nosso Deus, ele nos trata como um pai. O nosso Deus, ele é o nosso pai. Ele nos trata com esse amor. E o verso 11, ele diz assim: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Queridos, aqui Davi, ele utiliza 3 imagens, né? Ele utiliza a altura, ele utiliza a distância e ele utiliza também a paternidade. A altura, ela nos mostra justamente a grandeza deste amor, né? Ele nos mostra a grandeza do amor do nosso Deus. A distância, para nos mostrar a remoção e o afastamento das transgressões. Quando nós estamos em Cristo, nós somos afastados das transgressões. E a paternidade para nos mostrar o cuidado. A paternidade para nos mostrar o amor. O Senhor Jesus, ele nos convida a participarmos da ceia, não como estranhos, mas Ele nos convida como filhos, né? Eu não sei se você já teve a experiência, mas eu já tive essa experiência, quando você vai numa festa e de repente te colocam ali para você sentar com uma pessoa totalmente desconhecida, né? Você fica deslocado, você não sabe como puxar assunto, né? De repente, ao final da festa ali, cria-se uma amizade, mas no começo é algo desconfortável, né? Algo muitas vezes até constrangedor, né? Você não sabe como se portar, né? Você não sabe quem é aquela pessoa que está à sua frente. Mas quando nós estamos numa mesa em família, queridos, nós nos sentimos tranquilos, nós nos sentimos amados, nós nos sentimos seguros, né? Você não se preocupa em como você vai segurar o talher, você não se preocupa, né, se vão estar observando o como você está se alimentando, não, você está no lugar em família. E a mesa do Senhor é uma mesa de família. O Senhor, Ele nos chama de filho. O Senhor, Ele te convida como filho nessa noite para se assentar a essa mesa.
para se assentar neste lugar seguro. E o verso 14 ao verso 16, Davi ele fala sobre a fragilidade humana e sobre a misericórdia permanente. Então no verso 14 ele diz assim: pois ele sabe que somos formados, do que somos formados. Lembre-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Queridos, o que somos nós? O que somos nós, seres humanos? Né? O que é essa matéria? Né? O que é o nosso corpo humano? Nós viemos do pó, nós fomos constituídos do pó. Deus ele criou Adão, então ali a partir do pó, e nós retornamos para o pó. Né? Quando uma pessoa falece, a pessoa ou ela é sepultada, ou ela é cremada, né? E vira pó. Né? Seja na terra, seja nas cinzas, essa pessoa ela vira pó. Todos nós, né, somos pó. A nossa vida aqui nesse mundo, ela é tão passageira. A nossa vida aqui nesse mundo, ela é tão pequena, né? Um período tão pequeno. Se você parar para pensar, eu não preciso que você exponha a sua idade, mas se você parar para pensar, parece que foi ontem que você era uma criança, que você queria crescer, depois você se tornou um adulto querendo ser criança de novo, porque você viu que é difícil a vida adulta, mas, queridos, passa muito rápido. Passa muito rápido. A nossa vida ela é passageira, a nossa vida ela é um sopro. A nossa vida ela é apenas um instante. E o salmista, ele compara justamente com uma relva. Né? Uma relva é uma vegetação frágil, uma vegetação que surge e que logo essa vegetação ela se vai. Quando bate o vento forte, essa vegetação ela se vai, e assim é a nossa vida. E Deus ele conhece as nossas limitações. Ele sabe o como nós somos frágeis. Ele sabe o como que nós somos passageiros, o como que nós somos dependentes dele, né? O como que a nossa vida ela é tão limitada, a nossa vida ela é tão pequena aqui nesse mundo, mas nós temos a garantia da vida eterna com Cristo. Nós temos a garantia de viver um período muito maior do que esse período que nós vivemos aqui. De viver um período onde nós teremos uma vida sem dor, uma vida sem preocupações, uma vida sem ansiedade, uma vida sem o sofrimento. Essa é a vida que nos é garantida ali na eternidade com o nosso Deus. E a Santa Ceia, ela nos lembra exatamente isso. Nós não vivemos pela nossa própria força, mas sim pela graça de Deus. Nós participamos da mesa do Senhor, não é porque nós vencemos, não, nós vencemos pela misericórdia do Senhor. Nós vencemos porque a graça do Senhor, ela é sobre a nossa vida. O estar assentado à mesa do Senhor nos ensina a ter humildade, nos ensina a termos a dependência dEle, a vivemos a cada dia dependendo do Senhor, a vivemos a cada dia na dependência do Senhor. De repente você não sabe como enfrentar uma situação, mas coloque diante do Senhor, e o Senhor, Ele vai colocando, Ele vai te dando a estratégia, o Senhor Ele vai te dando a direção, o Senhor Ele vai guiando a sua vida, o Senhor Ele vai te dando o entendimento, Ele vai te dando a sabedoria. Quantas situações eu já enfrentei em que eu me senti totalmente perdido, eu falei: Senhor, o porquê dessa situação? E lá na frente você entende. Lá na frente você vê que é o cuidado do Senhor, que é o amor do Senhor. O pai, ele acaba tendo a função, muitas vezes, de soltar o filho. Né? Hoje pela manhã o pastor Alencar, ele ministrou sobre Abraão e Isaac, sobre o sacrifício, né? O pedido de Deus, justamente pelo sacrifício de Isaac, que se Sara soubesse, provavelmente ela iria intervir. Né? Mas o papel do pai muitas vezes é desafiar o filho
O papel do pai é justamente preparar o filho para as dificuldades que vão vir para a vida, né? Para situações adversas que vão surgir. E o nosso Deus, como um pai amoroso, Ele nos prepara também. Não é fácil, não é confortável, mas o Senhor, Ele nos prepara. Aquilo que muitas vezes te gera sofrimento, aquilo muitas vezes que é uma situação que está te gerando dor, é o Senhor te preparando para algo maior. É o Senhor te preparando para a vida adulta. É o Senhor te preparando para amadurecer, te preparando para situações adversas, onde você vai olhar e vai falar, não estou me reconhecendo. Diante de uma situação que eu enfrentaria no passado, hoje eu enfrento algo muito pior. E o Senhor, Ele tem me sustentado. Que nós possamos entender essa nossa dependência pelo nosso Deus. Nós entendemos que Deus, Ele está nos guiando. E para nós concluirmos, o verso 17 e 18 nos fala da aliança, a aliança que sustenta gerações, que diz assim o verso 17, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, e com os que guardam a sua aliança, e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Queridos, aqui Davi, ele está apontando novamente para a aliança, e quando nós olhamos a ceia do Senhor, na noite em que o Senhor Jesus Cristo, ele foi traído, depois de tomar o pão, ele tomou também o cálice, e ele disse, esse cálice é a nova aliança. O símbolo desse cálice é a nova aliança. Uma aliança, ela foi restabelecida através do sacrifício de Jesus Cristo. Uma nova aliança nos trouxe a salvação. Uma nova aliança nos permitiu sermos chamados de filhos de Deus. A ceia, ela reafirma que nós fazemos parte desse povo, o povo dessa nova aliança, o povo que foi resgatado, o povo que foi regenerado. Queridos, o participar do pão e do suco da uva, isso não é apenas um ritual, não, isso é uma celebração. Isso nos traz à memória o sacrifício de Jesus Cristo. Isso nos traz à memória que a aliança, ela foi restabelecida através de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E essa aliança, ela é reafirmada por gerações. Pais que faz essa aliança ela é reafirmada para os seus filhos, ela é reafirmada para os filhos dos seus filhos. A justiça do Senhor é para com você, a justiça do Senhor é para com seus filhos, a justiça do Senhor é para com os filhos dos seus filhos. Glórias a Deus.